Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo legal por aí? Segunda-feira, 29 de março, segunda edição do Desenve Notícias começando. O noticiário da Revolução Industrial Brasileira em que eu, Fausto Oliveira, trago para você o contraponto em relação às notícias divulgadas e às vezes não divulgadas pela imprensa convencional no que tange a nossa economia e os seus assuntos correlatos, todos eles muito importantes para o entendimento da realidade brasileira. Pois muito bem, o Desenve Notícias da segunda edição de hoje tratará de um assunto que eu considero particularmente escandaloso, mas que não recebe quase nenhuma atenção dos meios de comunicação convencionais, pelo simples fato de que realmente é necessário esconder, porque se a sociedade vier a saber desse tipo de coisa, é muito provável que ela comece a se indignar. Eu pergunto a você, você pagaria para trabalhar? Você pagaria para trabalhar? Se você fosse pleno proprietário de uma casa própria, quitada, de posse da casa, onde vive a sua família, você venderia essa casa para qualquer sujeito a fim de pagar a esse sujeito um aluguel, sendo que a casa era sua, onde vive a sua família? Se por acaso você tivesse um estabelecimento comercial em que você tivesse a plena propriedade e rendesse nesse estabelecimento comercial toda a renda que sustenta a sua família, você estaria disposto a transformar esse estabelecimento comercial numa franquia em que você fosse franqueado e outro fosse o proprietário? Em que você vivesse apenas tendo que, da venda, mas tendo que pagar a esse novo proprietário algum tipo de royalty, algum tipo de direito de propriedade da marca? Acredito que você responderá não a essas três perguntas. Pois muito bem, a Petrobras realizou e vem realizando operações similares a essa, de alienação do seu próprio patrimônio para depois depender do comprador da parte do patrimônio que foi alienada. Me refiro especificamente a um caso que só saiu num site chamado Money Times, que eu não considero uma fonte muito fidedigna, mas só estou comentando a partir da informação dada no Money Times, porque o Money Times colocou o documento original da operação, o documento assinado pela direção da Petrobras. E esse documento diz o seguinte, e vai estar o link aí embaixo para você ver, tá? Não fica preocupado com isso não. O documento diz o seguinte, a Petrobras fechou um acordo com a BR Distribuidora, que era uma das suas subsidiárias, já não é mais, para a compra de 148,5 milhões de reais em óleo diesel marítimo. 148,5 milhões de reais, então gastos da companhia Petrobras, cujos acionistas são o Estado brasileiro e mais uma parte da sociedade, além de investidores internacionais também, numa coisa muito complicada, mas que sim é a realidade, e que, dado o fato de que a BR Distribuidora já não é mais parte da Petrobras, ela agora virou uma espécie de provedora. Então a Petrobras passa a pagar por algo que não pagava. Passa, portanto, a também pagar por custos de provisão, ou seja, distribuição, dentro desse contrato, que durará 1.095 dias, prorrogáveis por mais 730, por um serviço de distribuição e transporte pelo qual também não pagava. A BR Distribuidora é a maior distribuidora de combustíveis do Brasil. Ela não faz a exploração de combustíveis no fundo do mar, como é o caso da Petrobras, companhia matriz. O trabalho dela sempre foi o quê? Montar a rede de postos de combustíveis, prover o combustível de querosene de aviação para os aeroportos, para as companhias aéreas, fazer o trabalho de distribuição por oleodutos, a partir das refinarias, para os vários locais onde apareciam clientes, etc. Só que em 2017, o governo brasileiro determinou, já no governo do Michel Temer, o início da venda da BR Distribuidora. A BR Distribuidora teve, então, em 2017, na primeira operação de venda de ações, 29% do seu quadro acionário desfeito, ou seja, alienado, vendido para agentes de mercado. Ainda no mesmo ano, a gestão da Petrobras fez a opção de vender mais 30%. Então, 29 mais 30 dá 59, significando então que a Petrobras havia, naquele ano, perdido o controle acionário da BR Distribuidora. E em 2020, a nova gestão da Petrobras tomou a seguinte decisão. Aprovou a venda da integralidade da sua participação, que era já então de 37,5%,
fez-se uma oferta pública de ações no mercado secundário e essas ações foram compradas e então já não há nenhuma parcela do controle acionário, ou melhor, parcela do controle não, parcela da propriedade acionária, da composição acionária da BR Distribuidora nas mãos da Petrobras. A Petrobras se desfez do patrimônio da sua enorme rede de postos de combustível, que são mais de 8 mil, inclusive fora do país também tem, no Chile tem, na Argentina tem, da rede de oleodutos que fazia o transporte desses combustíveis, e agora compra da BR Distribuidora, que passou a ser uma companhia completamente privada, alguma coisa que na verdade era dela. No caso aí em tela, nós estamos comentando de um contrato de fornecimento de óleo diesel marítimo, que a Petrobras então passa a pagar para certamente mobilizar os seus navios plataformas, suas plataformas de exploração, etc, etc. Pois muito bem, essa é a situação em que o programa de privatização vem colocando o Brasil. É o aumento da dependência, é o cheiro e a aparência de negociatas envolvendo sempre grandes acionistas, grandes empresários, empresas que antes eram secundárias no mercado que passam a ser líderes em detrimento daquela que pertence ao Estado brasileiro, etc, etc, etc. Por que eu falo de cheiro de negociatas e coisas do gênero? Segundo aqui uma apuração que eu fiz junto ao Sindicato dos Petroleiros do Estado de São Paulo, a BR Distribuidora, já depois da privatização plena, tomou algumas decisões muito interessantes e que servem para nos ensinar a respeito dos corolários das privatizações. Ela, sendo a maior distribuidora de combustíveis do país, porém agora privada, tomou uma decisão de aumentar os rendimentos e aumentar significativamente os rendimentos da sua diretoria. Então, a diretoria da BR Distribuidora privada, incluindo aí a remuneração dela, inclui salários, benefícios, bônus e também ações, parcelas da composição acionária da empresa, cresceu no ano de 2020, sendo desembolsado no ano passado R$ 51.920.483,40, o que representa um pagamento anual médio de R$ 3.054.146 para cada um dos executivos da diretoria. Isso foi um aumento de 272% em relação ao valor despendido no ano anterior, que era 2019. Então, veja bem, no ano em que a BR Distribuidora concluiu a sua permanente privatização, ela terminou de ser parte do sistema Petrobras, ainda que de maneira minoritária, ela dá um aumento de 272% da remuneração, que não é apenas de salário, para a sua diretoria, para os seus executivos, despendendo, portanto, um valor calculado, claro, não se sabe se é distribuído igualmente entre os diretores, um valor calculado de 3.054 mil e uns quebrados para cada um dos seus diretores. E no mesmo ano, 1.030 trabalhadores tiveram reduções salariais a partir de janeiro de 2020, estou me referindo. Isso segundo o Sindicato dos Trabalhadores Petroleiros do Estado de São Paulo. Alguns cortes chegaram a 50% dos honorários mensais, que é o limite que foi estabelecido pelo acordo coletivo assinado em fevereiro de 2020, isso com mediação do Tribunal Superior do Trabalho. Tá legal? Ou seja, o TST referendou um acordo coletivo que já nessa situação sem poder de barganha nenhum, os trabalhadores, de acordo com a sua representação, foram obrigados a aceitar um acordo coletivo que limitava em 50%, olha só que absurdo, né? Ou seja, permitia até 50% de redução salarial. E aí, apenas em 2019, ainda segundo o sindicato, já havia acontecido o desligamento de 860 trabalhadores próprios da BR Distribuidora, o que representava uma diminuição de 27,4% do quadro de funcionários. E para o ano de 2020, de acordo com as demonstrações contábeis da empresa, estava prevista a saída de mais 337 pessoas. Então é isso aí. Esse é o quadro que se forma a partir do momento em que empresa pública em setor estratégico muito relacionado com a segurança e com os planos de futuro do desenvolvimento de um país periférico
é privatizada. Acontecem coisas como essa, ou seja, pessoas se apropriam da diretoria, grandes sócios começam a desenvolver maneiras e com toda a liberdade de tomar decisão para lhe gerar grandes fatias de lucro em cima de uma grande repressão dos ganhos que antes eram auferidos pelos trabalhadores, uma vez que eles eram participantes de um sistema no mínimo público-privado, porém muito estratégico e tratado como tal antes, quando a empresa era subsidiária da Petrobras, e aí é isso aí. Esse é o resultado. Ah, bom, e claro, né? A nossa independência energética começa a esvanecer. De maneira que a própria Petrobras começa a ter que comprar aquilo que antes era seu, passar a pagar por aquilo que não pagava antes, e contabilizar como saída de capital, como compra, aquilo que antes era apenas custeio. O desmonte, o desfazimento das estruturas próprias do Brasil está em curso. Nenhum governo desses recentes andou em nenhum caminho que tenha sido diferente disso. O trabalho aqui, naturalmente, é alertar e dizer que isso é absolutamente equivocado, é uma estratégia de tiro no pé. O Brasil está indo para a situação que eu narrei no princípio, que são situações absurdas de pagar para trabalhar, de vender o seu próprio para tornar-se apenas um usuário de algo que era seu anteriormente, e esse caso demonstra muito bem. É um absurdo. Fica aqui meu comentário, Desenv Notícias concluído, então, segunda edição do dia de hoje, 29 de março. Eu volto amanhã com mais 2 edições, na terça-feira, dia 30. Agradeço a sua audiência, peço que você contribua com a RIB, Revolução Industrial Brasileira. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar maneiras para fazer isso. Muito obrigado e até amanhã.